Violência urbana, mala com partes do corpo de um homem é abandonada em frente a cemitério da capital. Violência doméstica, homem é preso acusado de abusar sexualmente das 3 filhas que revelaram aliciamento durante palestra na escola. Procon alerta que bancos não podem cobrar juros dos consumidores prejudicados por conta da greve dos bancários, iniciada há 3 dias. Morre aos 87 anos em Manaus uma das precursoras da educação no Amazonas, a professora Marta Falcão. E ainda nesta edição, estiagem que afeta o estado deixa produtos regionais mais caros nas feiras da capital. Esses são alguns dos destaques do Band Cidade desta quinta-feira, dia 8 de setembro, que já está no ar. Boa noite. Mais uma vez, Manaus registrou um crime daqueles que o valor pela vida é totalmente deixado de lado. Essa manhã, a polícia foi surpreendida com uma mala encontrada na calçada do cemitério São João Batista. Dentro dela estavam partes do corpo de um homem que foi esquartejado. A delegacia especializada em homicídios e sequestros já investiga o caso, mas até o momento nenhum suspeito foi identificado. Entre o muro do cemitério São João Batista e uma cabine de uma radiotáxi, uma mala suja de sangue. Ninguém viu quem a deixou por aqui, mas logo que o dia amanheceu e esse taxista chegou para trabalhar, tomou um susto. Tava só a mala suja de sangue, né? Aí ninguém mexeu, né, pra sei se é algum animal, alguma coisa. E chamamos a viatura, né? Passamos o rádio para central para chamar o gigante, que é a viatura. Quando a polícia militar chegou, a mala foi aberta para saber o que tinha ali dentro. Assim que perceberam que se tratava de um corpo esquartejado, o local foi isolado. Deu para ver alguma coisa? É a parte do tronco de um corpo. Mas não deu para identificar se é homem ou mulher? Não dá não. Só o IML vai precisar, né, através das perícias, se é homem, se é mulher. Quem matou, esquartejou e deixou a mala aqui foi audacioso, garantem as autoridades policiais. Boulevard Álvaro Maia é uma das principais avenidas da cidade. Como a mala foi deixada em um local de grande movimentação, ficou difícil o cenário para os peritos atuarem. Mas a polícia vai analisar as imagens do circuito de segurança dessa região para saber quem deixou a mala ao lado do muro do cemitério São João Batista. Segundo informações preliminares, a mala foi deixada aqui por volta de 6h30 da manhã. Foi encontrado um preservativo que pode ser um indicativo de alguma coisa. Enfim, a gente está dando início às investigações nesse momento. Os peritos nem mesmo chegaram a conferir detalhes do corpo no local. Levaram para o Instituto Médico Legal. Segundo a Polícia Civil, na mala, apenas a parte do joelho ao pescoço, sem os braços e sem a cabeça. Um homem de pele parda, aparentando ter de 25 a 35 anos. A gente preocupa nesse primeiro momento em entender a mecânica, né, entender quem é essa vítima, quais são os últimos passos dela, para depois tentar descobrir uma motivação e lá no final, tentar descobrir a autoria. O que chama a atenção é a questão do esquartejamento, a perda do valor pela vida que uma pessoa tem ao fazer isso com alguém. De 2014 para cá, este é o 3º caso de corpos esquartejados e deixados em malas aqui em Manaus. E outro caso também surpreendeu a polícia da capital. Um homem foi preso acusado de abusar sexualmente das próprias filhas. Os detalhes com Orestes Litaif. De acordo com a polícia, o homem abusava sexualmente das 3 filhas dentro da própria casa. O crime acontecia desde abril do ano passado, quando ele reatou o casamento com a ex-mulher, que é mãe das crianças. As vítimas relataram à polícia que ele fazia sexo oral com elas e ainda tirava fotografias íntimas. Com o celular escondido, ele também fazia filmes das meninas tomando banho. O equipamento foi apreendido e deve ser periciado. O crime só foi descoberto porque as meninas participaram de uma palestra na escola, onde relataram para a psicóloga que sofriam abusos sexuais do próprio pai. Segundo a polícia, a mãe das crianças não sabia do abuso sexual cometido pelo marido, mas confessou que havia excesso de carinho entre pai e filhas. Orestes Litaif para o Band Cidade. Foi enterrado na tarde de hoje o corpo do professor Amin Costa Haddad, de 50 anos, morto na madrugada de quarta-feira por 2 homens ainda não identificados. Ele foi atacado dentro da própria casa durante o feriado. A polícia suspeita de latrocínio, roubo seguido de morte.
Essas fotos mostram apenas parte da dedicação do professor ao ensino. Amin Costa Haddad, de 50 anos, estava atualmente afastado das salas de aula, trabalhando em uma coordenadoria da Secretaria Estadual de Educação. Durante todo o feriado da Semana da Pátria, ele se reuniu com parentes em um sítio. O professor, ao retornar para casa depois do descanso, foi surpreendido por 2 homens dentro de sua garagem. De acordo com o boletim de ocorrência registrado na polícia, os suspeitos o renderam e entraram na residência. A vítima teria reagido e sido atingida por golpes de faca. Ainda de acordo com as informações do BO, em seguida, os suspeitos fugiram, levando R$ 1.700 da casa do professor, que morava sozinho. Mesmo ferido com várias facadas pelo corpo e perdendo muito sangue, o professor conseguiu sair de casa para pedir ajuda. Era madrugada. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O crime ocorreu nesta quarta-feira, nesta rua do bairro Compensa 3, na zona oeste de Manaus. O caso chamou a atenção de toda a vizinhança. Esse vizinho lamentou a morte de Amin e disse que ele era uma pessoa tranquila e solidária. Era uma pessoa que ajudava as pessoas aqui na rua. Né? Não foi só meus filhos, como os filhos de outras pessoas também, né? Ele ajudou em que, seus filhos? Na formatura deles, 2. Abalados, os familiares não tinham condições de dar declarações sobre o ocorrido. Colegas de profissão, alunos e parentes prestaram várias homenagens ao professor Amin. Ele era professor de filosofia, trabalhou em várias escolas ali da Zona Oeste. Ele era muito brincalhão conosco, era amável. Os 2 suspeitos do crime, investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros, ainda não foram identificados. Um homem que se passava por servidor do Detran e prometia tirar multas da Carteira Nacional de Habilitação foi preso esta manhã na capital, acusado de estelionato. Paulo Pasqualino Albarado, de 63 anos, é eletricista, mas para as vítimas alegava que podia fazer modificações na CNH com mais facilidade no Departamento de Trânsito do Estado do Amazonas. Durante o registro da ocorrência, a polícia descobriu que o suspeito já respondia a outro processo por estelionato em 2015. Por meio de nota, o Detran informou que nenhum servidor possui autorização para retirar pontos de CNHs. O processo para retirada ou transferência de pontos deve seguir a legislação de trânsito. A greve dos bancários, deflagrada no início desta semana em todo o Brasil, começou a ganhar força aqui no Amazonas. De acordo com o sindicato da categoria, 77 agências em todo o estado estão fechadas. E o PROCON já alerta que, se o consumidor perder o prazo para o pagamento de contas por causa da greve, os juros não poderão ser cobrados. Com o retorno do feriado, muita gente aproveitou o dia para tentar resolver pendências nas agências bancárias. Mas se o serviço procurado precisava de um atendimento com um funcionário, aí o cliente encontrou dificuldades. É que desde o início da semana a categoria está em greve em todo o Brasil e por tempo indeterminado. Os bancários querem que os empresários contratem mais funcionários, além de reposição da inflação e reajuste salarial com ganho real de 5%. As paralisações que iniciaram nas agências bancárias do centro já se espalharam para as demais zonas da cidade. De acordo com o Sindicato dos Bancários, são 77 agências entre bancos públicos e privados afetadas em todo o Amazonas. Leandra precisava resolver um problema com urgência, mas teve que voltar para casa sem solução. Estou tentando resolver um problema para o meu avô. Uma coisa é que tem a ordem de pagamento só até amanhã e no banco em greve eu não sei nem como resolver. O PROCON, Programa de Proteção e Orientação ao Consumidor, diz que já está em contato com os bancos para evitar prejuízo aos clientes. A questão bancária cabe ao consumidor, quando se tem uma greve, procurar os canais alternativos. E cabe à instituição bancária também
promover esses canais alternativos. Nós, enquanto PROCONs, nós estamos já estabelecendo os devidos contatos com as superintendências bancárias para que eles abrem canais alternativos e disponibilizam ao consumidor esses canais. A diretora do órgão alerta que o consumidor não deve pagar os juros das contas vencidas durante o período da greve, caso o banco não ofereça uma solução ou medidas alternativas. Nós temos aí vários postos onde a gente pode efetuar o nosso pagamento. Agora, claro, se tiver pagamentos que nós não temos nesses canais alternativos, que é somente na agência, a agência não pode aí cobrar nem juros nem multa, tendo em vista ser um serviço essencial a questão da compensação bancária e por culpa de uma greve, de uma reivindicação trabalhista. Agora vamos conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira aqui na capital e também algumas cidades do interior. Em Manaus, a previsão é de tempo encoberto, com possibilidade de chuva isolada e trovoadas. As temperaturas variam entre 25 e 34 graus. Mesma previsão para Benjamin Constant, onde as temperaturas variam entre 24 e 34 graus. Em Lábrea, o sol aparece firme e as temperaturas variam entre 26 e 35 graus. Em Parintins, a previsão é de tempo nublado e chuva. As temperaturas variam entre 24 e 33 graus. Nas feiras de Manaus já é possível sentir os primeiros impactos da forte estiagem que atinge o estado este ano. Os produtos regionais estão mais caros. Tem frutas, por exemplo, que já custam o dobro do valor que eram comercializadas meses atrás. A descida dos rios no Amazonas está acelerada e começa a preocupar seu Raimundo, produtor de frutas e verduras do Careiro da Várzea. Essas 2 semanas ela descaiu quase 1 metro. Começar a preocupar? Vai começar a preocupar. Se ela puxar mais, do jeito que vai, ela vai arriar um bocado aqui até o fim do mês. E a previsão, baseada em dados do Serviço Geológico do Brasil, é que este ano a seca pode ser bastante severa. O vazante desse ano deve ser uma vazante acima da média. Se a gente considerar que os rios que vêm do hemisfério sul, o rio Purus, o rio Madeira e o próprio rio Juruá, já se encontram numa situação bastante crítica, próxima já à maior vazante já registrada nessas calhas. A tendência é que esse comportamento também se repita para a calha central do rio Solimões, Amazonas e depois o Negro aqui em Manaus. Isto não é um bom sinal para os agricultores, diz o chefe do Departamento de Assistência Técnica do IDAM. A seca, ela favorece o fato do cara, o produtor estar com a área livre para plantar, né? Porém, ele precisa de irrigar. Os rios continuam bastante navegáveis e a ideia que se tem de quem passa aqui pela orla do Centro Histórico de Manaus é que a estiagem ainda não está tão severa assim como se fala. Mas na calha do Purus, do Juruá e do próprio Rio Negro lá em cima, em São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, já não é bem assim um cenário. Mas só quem está sentindo e no bolso o preço dessa seca é quem vem à feira comprar produtos regionais. Por aqui, muitos produtos já subiram bastante de preço. É a velha lei da economia. Se tem escassez, o produto dispara. Isto quando o produto aparece pelas feiras. No setor de vendas do Selval, melancia não tem nenhuma. A terra seca demais, não dá. Ela não produz, ela enrola a rama. Aí quando está desse tamanho, ela seca a rama e ela estraga. Eu comprava em média quanto e hoje está comprando? Agora estou na faixa de 10 contas aqui, ela chega aqui na banca, 10, 11 contas. Vai revender de quanto? De 13, 14, conforme o tamanho, né? Madeira principalmente Manicoré, é uma grande região produtora de melancia, já é tradição. A gente sempre teve uma média de produção de 1 milhão, 1,5 milhão de frutos por ano ali. Esse ano a gente vai aproximar 700 mil frutas no máximo. A calha do Rio Madeira é uma importante região produtiva no Amazonas e também de navegação. Se o rio baixa, como está atualmente, em 9 metros e 78 centímetros, quase que 1 metro a mais apenas da maior seca registrada no rio, é sinal de preocupação. A própria consciência do produtor rural hoje, ele sabe que para produzir fruticultura no entorno ou também no próprio Madeira, a gente tem que pensar na irrigação.
É também do Madeira que vem boa parte da produção de banana regional. Com a enchente do ano passado, que devastou as plantações, e a seca deste ano, que castiga o solo, a produção de banana caiu consideravelmente. Em anos anteriores, vinha de lá para a capital até 45 mil cachos de banana por semana, segundo o IDAM. Agora, apenas 20 mil cachos. Mas não é apenas a melancia e a banana que estão subindo de preço por conta das mudanças da natureza. O abacaxi no comércio chegou a subir 50%. Quando está bastante, 2 por 5, 3 por 10. Mas quando está em falta, como agora? 6, 7. E com tantos contrastes da natureza, enchente severa e estiagem que castiga, é o bolso de quem vai à feira que precisa estar preparado. A gente tem que se virar, e não compra abacaxi, compra outra coisa, né? Vai substituindo. Vai, tira a banana e vai levando. Que também tá cara? Tá cara também, né? A gente compra laranja, faz dando um jeitinho, né? O estado do Amazonas voltou a superar a meta prevista em todos os níveis de ensino no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica na Rede Pública de Ensino, divulgado hoje pelo Ministério da Educação. Os dados são referentes ao ano de 2015. Nos anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, a média passou de 5,1 em 2013 para 5,5. Nos anos finais, que compreendem o 6º ao 9º ano, a média da rede pública subiu de 3,9 para 4,4 em 2015. O aumento também foi positivo no ensino médio, onde o IDEB passou de 3 para 13,5. Além do Amazonas, apenas o estado de Pernambuco atingiu a meta prevista nos 3 níveis de ensino. No IDEB, a avaliação da educação vai de 0 a 10, combinando informações sobre as taxas de aprovação escolar e o desempenho dos estudantes na prova Brasil. Já na rede particular, a meta foi atingida apenas nas séries iniciais, passando de 6,3 para 6,7. Nas séries finais, a média ficou em 6,1, sendo que a meta era de 6,5. E no ensino médio, ficou em 5,2, abaixo da meta estabelecida pelo MEC de 6, que estava prevista. Foi enterrado agora há pouco no cemitério São João Batista, na capital, o corpo da professora Marta Falcão. Conhecida por ser uma grande defensora da educação e do meio ambiente, a educadora que deixa um grande legado para Manaus morreu na manhã de hoje, aos 87 anos, após complicações no tratamento de uma pneumonia. A morte da professora Marta Aguiar Falcão foi confirmada às 7h30 da manhã desta quinta-feira. Há quase 2 semanas ela estava internada para tratar uma pneumonia aguda. Em decorrência da doença, a professora, que tinha 87 anos, teve complicações e sofreu uma parada cardíaca na UTI de um hospital particular. Considerada uma das figuras mais importantes da educação amazonense, a morte da professora Marta Falcão surpreendeu colegas e familiares. O corpo da professora, que fundou uma das maiores faculdades de Manaus, foi velado no Salão Nobre do Instituto de Educação do Amazonas, onde ela iniciou sua carreira profissional. Ela representa tudo, né? Não é só para a educação amazonense, para a educação do país e do mundo, porque foi uma pessoa totalmente envolvida com a causa educacional, com a alavancagem das populações mais necessitadas, carentes. Além de expressar todo o seu amor pela educação, a professora Marta Aguiar Falcão também era defensora das causas ambientais. Durante sua vida, lutou insistentemente pela preservação da Amazônia e, ao mesmo tempo, era uma apaixonada pela culinária regional. A paixão pelas iguarias da Amazônia chegou a ser retratada em um livro de receitas selecionadas pela professora com a ajuda de 2 amigas. O livro serviu de inspiração para a campanha Sabor do Amazonas, que a Band Amazonas promoveu em agosto do ano passado para divulgar a culinária amazonense na internet e na televisão. Enveredei também para a área de gastronomia e sou professor de culinária, de gastronomia, sou professor de administração. Eu aprendi a cozinhar lá na casa dela, né, vendo ela, meu avô. O sepultamento do corpo da professora Marta Aguiar Falcão aconteceu na tarde de hoje no cemitério São João Batista.
Eleições 2016. Há pouco menos de um mês para as eleições municipais, a propaganda eleitoral nas ruas vem sendo reforçada na capital. E apesar da grande divulgação, ainda tem candidato desrespeitando as mudanças na legislação eleitoral. Mas para fiscalizar as irregularidades, o Tribunal Regional Eleitoral também depende das denúncias da população. Esse ano, a Justiça Eleitoral criou o aplicativo Pardal, voltado para receber denúncias eleitorais e institucionais. A ferramenta pode ser acessada em smartphones e pela versão na internet. O cidadão, uma vez tendo acessado o aplicativo pela internet ou via o telefone celular, ele precisa então anexar, incluir uma imagem, um vídeo ou um áudio. Se tornará uma prova, caso acatado. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas pede a colaboração da população para fiscalizar a propaganda ilegal nestas eleições municipais. Nós exercemos o poder de polícia e de imediato a equipe se desloca para o local para coibir a propaganda irregular. O principal objetivo é dar isenção ao eleitor para que tenha a liberdade em decidir seu voto. É o exercício, da democracia. Entre outras proibições, é vedada a realização de propaganda política em locais frequentados pela população, como centros comerciais, lojas, cinemas e academias, ainda que de propriedade privada. É proibido ainda ao candidato ou comitê distribuir na campanha brindes, camisetas, bonés, cestas básicas ou qualquer outro bem material que dê vantagem ao eleitor. Este ano, peças publicitárias irregulares não serão recolhidas na hora, como nas eleições anteriores. Elas vão receber um selo para identificar a irregularidade. A comissão é composta por duas equipes. Uma equipe compõe o cartório da propaganda eleitoral, que é responsável pela autuação e distribuição das representações relativas à propaganda eleitoral, e outra equipe é composta por servidores que fiscalizam justamente as vias públicas, fiscalizam as propagandas irregulares na internet. Neste pleito também foi montada, nas dependências do Fórum Eleitoral na capital, uma sala do Centro de Apoio Operacional às Promotorias Eleitorais. Superada essa fase dos registros de candidaturas, em que o Ministério Público teve que analisar todos os registros para verificar a necessidade ou a eventualidade de impugnação de algum candidato, nós agora vamos nos debruçar no processo de fiscalização da propaganda eleitoral. E para o dia da eleição também atuar na fiscalização das eleições, sobretudo nessa questão da propaganda eleitoral. E o Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas no link vídeos ou nosso site band.com.br/Amazonas. Logo após a propaganda eleitoral, você acompanha as principais notícias do dia no Jornal da Band. Boa noite para você, até amanhã.